Sejam bem-vindos em mais um episódio do ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu sou Daniela Andrade, reumatologista e professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, e sou eu que conduzo a conversa de hoje sobre inibidores de checkpoint e autoimunidade. Para falar sobre esse assunto tão importante dentro da reumatologia, eu recebo aqui o doutor Milton de Barros, que é oncologista e coordenador do Centro de Referência de Tumores Cutâneos do AC Camargo Cancer Center. E eu agradeço, Milton, a oportunidade de tê-lo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Dani, pelo convite. É uma honra participar desse podcast. Bom, então, é muito interessante, né, Milton, a gente ver como que esse assunto ele aproximou reumatologistas e oncologistas. E cada vez mais a gente tem interagido e eu acho que isso melhora muito a condução do paciente quando a gente faz isso de forma multidisciplinar. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, né, e você ficar à vontade para fazer alguma pergunta para mim aqui, representando os reumatologistas, que é o seguinte: a primeira coisa é quem são essas drogas, né, esses inibidores de checkpoint, e como que eles agem? Bom, essa classe inibidores de checkpoints é uma classe relativamente nova na oncologia. A gente tem a aprovação dela no Brasil há mais ou menos 10 anos. E, basicamente, a gente tem aprovado duas grandes divisões, duas grandes classes dentro desses checkpoints, baseado no mecanismo de ação. Um são os anti-CTLA4, que vão atuar, sobretudo, na fase prime. Aqui no Brasil, a gente só tem o ipilimumab aprovado. Depois, a gente tem uma outra classe que também, sobre essa denominação de inibidor de checkpoints, que são os anti-PD1 ou anti-PDL1. Essas duas classes, anti-PD1 ou anti-PDL1, elas atuam na fase efetora já do ciclo de resposta imune. Elas já dependem da presença do linfócito no microambiente tumoral para a sua ação. A gente tem diversos produtos comerciais aprovados no Brasil dentro dos anti-PD1s ou dos anti-PDL1. Para citar alguns exemplos: nivolumab, pembrolizumab, avelumab, atezolizumab, entre outros. E é muito interessante, né, Milton, falando aqui de uma maneira bem translacional, é muito interessante como que o tumor é inteligente em tapear o nosso sistema imune. E eu acho que a tentativa desses remédios é exatamente inibir essa função inibitória que o tumor faz sobre o sistema imune para que ele possa se desenvolver, né? Então, no fim, eu acho que acontece uma desregulação nessa balança aí entre autoimunidade e entre um sistema imune que está inibido, né? E a gente acaba aflorando de uma maneira, né, não desejada as manifestações autoimunes, que são diversas, né? E falando assim sobre as manifestações, por exemplo, você como oncologista, quando você indica uma droga dessas, eu queria que você falasse para nós assim, quais são as manifestações mais frequentes e se elas têm um tempo médio de aparecer depois que você deu a droga. Perfeito, Dani. Na teoria, qualquer sistema ou órgão pode ser afetado por essas drogas. As manifestações clínicas são de natureza autoimune e existem várias fisiopatologias já descritas em relação à origem dessas manifestações. A gente pode falar disso um pouco mais para frente. Mas o que esperar, né? Que foi a pergunta que você me fez. A literatura, ela divide os efeitos adversos em duas categorias. Primeiro, o que eles chamam de efeitos adversos imunorrelacionados selecionados. Quais seriam esses? Seriam os mais frequentes, os mais importantes no dia a dia. São os dermatológicos, o gastrointestinal, o hepático, o endócrino, o pulmonar e o renal. São esses 6. Esses são os mais frequentes. E a segunda categoria que a literatura divide são os que eles chamam de efeitos adversos imunorrelacionados raros. Esses raros englobam praticamente todo o resto, qualquer possibilidade. São efeitos, muitas vezes, 0,5%, 1%, como, por exemplo, a encefalite, uma vasculite, e que a gente tem a missão de estar sempre lembrando. Já os selecionados, que são mais frequentes, o oncologista está sempre pensando nele. E aí a missão é fazer diagnóstico diferencial. Então, eu acho que é uma maneira interessante de a gente agrupar esses possíveis efeitos adversos. Agora, se uma pessoa, por exemplo, que recebeu a droga,
e ela fala bem assim, olha, o médico, né, o seu parceiro, seja a especialidade que for, 2 semanas pós-droga, já é tão precoce assim ou não? Em relação ao tempo para surgimento, a gente tem uma certa cinética, uma certa cronologia do que esperar. Então, por exemplo, a literatura coloca que os efeitos cutâneos costumam ser os primeiros a surgirem, seguido, por exemplo, do gastrointestinal e assim por diante. Então, existe o tempo mediano para o surgimento. O interessante notar é que, apesar de existir o tempo mediano para o surgimento, então vamos pegar, por exemplo, aqui o cutâneo, 4 a 5 semanas a partir do início do tratamento. Mas o intervalo de confiança, ele é muito amplo. Então, a gente termina percebendo na prática pacientes que iniciam sintomas, às vezes, 1 ou 2 dias, até mesmo no mesmo dia. E, do outro lado, tem pacientes que, 1 ano em tratamento, sem nenhuma queixa, passam a apresentar sintomas. Então, apesar de existir uma cinética de surgimento para sintomas, e aí eu posso falar aqui para você que 85% dos efeitos colaterais, quando surgem nos primeiros 3 meses, a gente é treinado para esperar isso a qualquer momento. Inclusive, 6 meses, 1 ano, até após o término do tratamento, é descrito a possibilidade de surgimento desses sintomas. Então, a mensagem é, tem que ficar alerta. E você, Milton, se a gente trazendo aqui para o nosso público, né, que é o público de reumatologistas, o número que a gente vê, eu sei que isso, né, falar de número é sempre difícil, depende da casuística, depende de uma série de coisas, mas o número médio que a gente tem na cabeça é algo entre 2% a 6% das manifestações autoimunes são manifestações reumatológicas. Você acha que esse número combina? Você discorda? Como que você vê o evento reumatológico? Dani, assim, para ser curto na resposta, eu acho que esse número ele é maior. Eu vou tentar te explicar um pouco por quê. Só para dar um exemplo dessa dificuldade, as meta-análises que focam especificamente nesse tipo de efeito adverso, elas colocam manifestações articulares variando de 2% a 40%. Manifestações musculares variando de 4% a 20%. Por que esse intervalo tão amplo? Justamente pela dificuldade que existe em codificar o efeito adverso reumatológico. Então, um oncologista, quando ele participa de um trial clínico, que ele precisa identificar e referir aquele efeito adverso, ele precisa de um entendimento que aquilo ali é um efeito colateral reumatológico, ele precisa associar a droga e codificar. E aí você tem a dissipação do evento. Por exemplo, uma síndrome de artrite pode ser classificada como edema articular, como uma artrite propriamente dita, como uma artralgia, e aí na publicação do paper isso vem diluído e a gente não consegue capturar. Mas a prática clínica tem mostrado que esse número ele é maior. Tá? Existem várias outras explicações pelo qual esse número ele pode variar. Essa é uma delas, a codificação. A outra, por exemplo, é quando você não reconhece o efeito colateral, mas você termina tratando o paciente por uma outra manifestação. Deixa eu dar um exemplo. O paciente está começando a ter um quadro articular, o colega não reconheceu o quadro articular, mas o paciente desenvolve uma hepatite. E é comum essa sobreposição de efeitos colaterais. Ele termina tratando a hepatite, o paciente melhora do quadro articular e ele não faz o diagnóstico. Então, esse também é um ponto pelo qual as manifestações articulares elas terminam sendo subnotificadas. E eu acredito também que existe uma observação importante, é que o tempo mediano para as manifestações articulares, ele costuma ser um pouco mais tardio do que as outras manifestações. Então você precisa que o paciente esteja há mais tempo em tratamento. Então, provavelmente, a gente vai ver aqueles pacientes que estão no cenário de tratamento adjuvante, que é o tratamento preventivo, com mais probabilidade de desenvolver manifestações articulares, porque eles vão ficar mais tempo em tratamento. Tumores que são mais sensíveis ao tratamento, respondem melhor ao tratamento no cenário metastático, consequentemente, os pacientes vão viver mais, vão receber mais a medicação e vão estar mais expostos à chance do desenvolvimento de manifestações reumatológicas. Então, quando vai somando essas informações, a gente percebe que existem várias situações que terminam impactando nesse número. A capacidade de reconhecer o tratamento, o uso de imunossupressor para o tratamento de outro efeito colateral, o tempo em tratamento, o cenário da doença metastática e, obviamente, também tem o fator paciente, né? Existem pacientes que vão ser mais propensos e outros não. Então, possivelmente, se a gente fizer uma coorte com pacientes mais idosos, é possível que a gente encontre mais manifestações articulares do que uma coorte com pacientes mais jovens, por exemplo. Perfeito, eu acho sua colocação perfeita, inclusive eu já vi alguns fóruns de discussão disso, inclusive no Colégio Americano de Reumatologia,
mostrando o seguinte, não adianta, nós somos nichos de conhecimento específicos. A maneira que o oncologista vai perceber uma manifestação articular é diferente que o reumatologista percebe, né? E eu queria saber de você, assim, porque uma das coisas que eu vejo como muito, muito importante nesse assunto aqui é o entrosamento entre reumatologista e oncologista, né? Tem várias situações eu vou puxar umas outras questões aqui, que o reumatologista fica inseguro em relação a prescrever os remédios e etc. Mas antes disso, eu queria saber de você, assim, como que qual é o ponto que você encaminha o paciente para o reumatologista? Dani, são múltiplas as situações que a gente pode iniciar uma interação com colegas de diversas especialidades. Especificamente com a reumatologia, a gente tem alguns cenários. Talvez o cenário mais comum seja o cenário de fazer diagnóstico. A gente tem uma dificuldade em estabelecer se é uma síndrome reumatológica ou não e qual que seria essa síndrome. Então, essa é uma possibilidade de interação. Uma outra possibilidade é quando o oncologista faz o diagnóstico de uma manifestação reumatológica, uma artrite, mas ele não se sente seguro para conduzir e ele vai precisar de ajuda na condução. Esse é um segundo cenário. Mas existem outros cenários que não são tão comuns, mas que são muito importantes, como, por exemplo, o paciente chega para um oncologista, ele já tem um diagnóstico da doença reumatológica, ele tem um câncer que precisa ser tratado, mas o oncologista quer iniciar um acompanhamento ou um referenciamento para o reumatologista, ou estreitar esse laço, para, por exemplo, discutir a imunossupressão vigente do paciente, se é possível fazer algum ajuste para preparar ele para o tratamento, ou avisar o colega, olha, vamos começar um tratamento que pode gerar um flare na doença reumatológica do paciente, na doença de base reumatológica do paciente, e o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso? Será que é possível trocar o esquema terapêutico vigente para a doença reumatológica para um outro? Então, acho que esse é um cenário muito interessante também de interação. Eu acho que basicamente essas são as interações que a gente costuma ver mais na prática. Mas assim, a mensagem que eu termino passando para os meus residentes é: estreitem o laço, porque a gente vai precisar combinar, e quando você estabelece as metas e discute as metas em conjunto com o colega, tudo fica mais fácil. E eu vou até te dar uma situação de caso real aqui, que eu me lembro de um paciente que, tratando, né, ele tinha melanoma e usava um dos remédios, né, se não me engano era Nivo ou algo combinado, e ele virou para mim, ele tinha uma manifestação articular tão importante que ele falou bem assim: eu prefiro viver menos, mas viver com mais qualidade. Então, no fim, né, é o que eu sempre acho, que a gente precisa ter decisão compartilhada, porque no fim o nosso produto final é o bem-estar da pessoa, né? Bom, em relação às manifestações reumatológicas aqui para os nossos colegas, eu acho que esses pacientes estão pipocando nos consultórios de todo mundo, né? Às vezes você nem espera. Eu me lembro de um oncologista que me mandou um caso de um senhor com uma artrite usando um remédio que eu nunca tinha ouvido falar. Isso era mais ou menos em 2016. E eu pensei, será que isso pode estar relacionado ao remédio? E aí veio o meu interesse por essas manifestações relacionadas a essas drogas. Mas, falando aqui para os colegas reumatologistas, as manifestações mais frequentes, elas meio que seguem a epidemiologia das doenças que a gente vê na reumatologia, né? É engraçado, porque eu não consigo explicar isso. Por exemplo, eu nunca vi um caso de evento adverso, né, à imunoterapia, por exemplo, associado com lúpus. Nunca vi um caso desse. Então, deve ter alguma coisa aí, né, no sistema imune, e também relacionada à doença de base, no caso lúpus, que a gente, né, quais são as mais frequentes? Quadro artrite reumatoide-like, quadro tipo espondiloartrite, quadro de polimialgia reumática, síndrome de Sjögren é outra coisa bastante associada à imunoterapia, e é claro que tem as raridades, né? As raridades que você mesmo comentou, né? Eu me lembro que nós já vimos um caso juntos de fasciite eosinofílica, né? Que eu imagino que esteja nesse polo aí das raridades, e agora estão pipocando alguns outros casos de vasculite, de miosite, que por sinal é gravíssima e muitas vezes associada à encefalite. Então você imagina, né, o tanto que um evento adverso desse tem um potencial, né, de letal mesmo, né? E é muito engraçado, sabe, Milton, porque o que os estudos têm mostrado em relação... Existe uma analogia entre o que acontece com a doença de base
e o que a droga faz. Então, por exemplo, eles já descreveram em vasculite que eles observaram uma deficiência de PD-1, e essa deficiência de PD-1 era associado a um infiltrado linfocitário na artéria. Então, é meio como se, né, o que a droga inibe, aquilo ali, ele faz parte da patogenia da manifestação que o paciente está fazendo. Isso, cada vez mais, está sendo estudado, né? Então, por exemplo, eles já descreveram camundongos nocautes para algumas das proteínas, né, das proteínas que estão relacionadas à inibição dos checkpoints, que estão relacionadas à doença autoimune. Eu acho que é agora nessa vertente que as pessoas estão de tentar entender um pouco melhor isso. Por quê? Isso daí é muito interessante. O que a gente vê é que a doença autoimune não é exatamente a doença reumatológica que a gente vê. Então, por exemplo, se há uma artrite reumatoide, o paciente tem menos anti-CCP positivo, é menos fator reumatoide positivo, né? Ele geralmente tem menos autoanticorpos. Tem caso descrito de Sjögren, que eles fizeram avaliação de biópsia com imunistoquímica da glândula, e eles mostraram assim que o tipo de infiltrado que tem é diferente, a gravidade do infiltrado relacionado à imunoterapia é diferente de um paciente com Sjögren clássica. Então, existem diferenças, e eu acho que talvez um termo melhor da gente chamar é doença reumatoide-like, né? É claro que isso é uma ciência em desenvolvimento, eu acho que esses termos vão ser melhor cunhados, mas não é e não parece ser a mesma doença, né? E eu fiquei muito enciumada há um tempo atrás, porque tinha doença para tudo quanto é lado e não tinha síndrome antifosfolípide, que todo mundo sabe que é minha linha de pesquisa. Até que eu apresentei, recente agora, no Congresso Internacional de SAF, um caso para educar os reumatologistas de que, aliás, tem vários casos descritos na literatura, mas um caso que o paciente, depois de usar pembrolizumab para um câncer de pulmão, ele fez um quadro de síndrome antifosfolípide, com trombose, com elevação de anticorpo antifosfolípide. Então, até isso tem, e nesse relato de caso, eles fazem uma revisão da literatura e eles botam mais uns 5 casos aqui de uma coisa que é uma raridade, né? Se você me permite, Dani, perfeita a sua colocação. Queria chamar a atenção um pouco da nossa prática clínica também, contribuindo com o que você já falou aqui. Existem algumas nuances realmente que chamam a atenção das manifestações reumatológicas like, como você bem colocou, das manifestações tradicionais. Então, um exemplo que a gente costuma ver muito nos artigos é que na polimialgia, por exemplo, é muito raro a arterite temporal, quando desencadeada por checkpoint. Já nas síndromes de miopatia, em geral, a gente vê muito a polimiosite, mas a gente não vê o componente dérmico. A dermatopolimiosite é muito rara com checkpoints. E quando a gente pega um paciente que está em uso de checkpoint e desenvolve um quadro dermatológico, a gente pensa muito mais em síndrome paraneoplásica do que um efeito colateral da droga. Isso é uma dica também que os artigos têm colocado. Com relação às manifestações mais raras, como você colocou, é tão raro que a gente nunca sabe se isso de fato é um desencadeamento pela droga ou a exacerbação de uma manifestação que ainda era subclínica e que o paciente eventualmente só precisava do second hit para poder manifestar. Então, tudo que é mais raro, a gente tem dificuldade de entender se tem associação com a droga ou se de fato é apenas uma exacerbação de uma situação subjacente. Uma coisa que eu também tenho visto na prática, Dani, até queria a sua opinião com relação a isso, é que muitas vezes os pacientes começam a desenvolver um quadro inflamatório, uma febrezinha baixa, uma astenia, o VHS começa a subir, mas fica nisso. E a gente faz uma investigação ampla, afasta a falha terapêutica, ou seja, afasta a progressão da doença, o crescimento tumoral, afasta quadros infecciosos, afasta quadros de endocrinopatias que frequentemente podem simular manifestações desse tipo, e aí a gente fica com um quadro inflamatório que ainda não se definiu. Eu não sei se tem chegado para você situações como essa. Ô, Milton, eu vou aproveitar, né? Eu vou te responder, mas antes eu vou voltar um pouquinho de falar o seguinte: como que o reumatologista que não está afeito a essas, né, a ver esses pacientes, como que ele, qual que é a sugestão, né? A sugestão é que a pessoa faça uma anamnese normal, reumatológica, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre fazer um exame físico completo, né? Como a gente faz olhando a pele do paciente para procurar fenômeno vascular, medindo pressão na questão das próprias manifestações de vasculite, procurar lesão de pele, como, por exemplo, psoríase. Então, assim,
E a procura, né, a gente faz aquela peneirada. Eu sou completamente contra o reumatograma, que é quando marca, né, o anticorpo de A a Z. Eu acho que a gente tem que pedir o anticorpo da manifestação que a gente está vendo, né? Então, você deve pedir, eu acho que é muito importante você pedir pedir fator reumatoide anti-CCP quando você pensa num quadro tipo artrite reumatoide-like, né? Pedir outros anticorpos específicos dependendo da manifestação que você está vendo. E, é claro, eu acho que a imagem acrescenta muito. Eu me lembro que há um tempo atrás, as pessoas imaginavam que quem faz esses quadros articulares faz menos sinovite. E não é isso que tem sido visto nas ressonâncias atualmente. Tem sido visto, sim, que esses pacientes também fazem sinovite. Em relação à sua questão, eu acho assim, doença autoimune é muito complexo. Eu sempre digo e penso que a gente tem que ter muita humildade para avaliar uma doença autoimune, né? E eu tenho uma máxima minha que é assim: doença autoimune grave não manda recado. Entendeu? Então, quantas vezes o paciente vira e fala assim, ai, doutora, mas eu tenho um FAM positivo, será que eu vou ter lúpus? Ninguém tem dúvida, né? Será que eu tenho ou não lúpus? Se a pessoa tem essa dúvida, é porque o fenótipo da doença é muito inexpressivo, é muito benigno, né? Tanto que essas manifestações mais graves, né, que a gente sabe que estão associadas aqui com a imunoterapia, elas não passam despercebido. Ninguém vai deixar de fazer um diagnóstico de uma encefalite, ou então pode até não acertar a encefalite, mas sabe que algo de muito errado está acontecendo, né? Então, eu acho que nesses quadros, assim como você conta, um quadro inespecífico, um quadro com uma doença tipo inflamatória, o que a gente tem que fazer é dar bem-estar para o paciente, entendeu? Acho que você tem que fazer uma avaliação, né, como eu falei, de anamnese, de exame físico, para ver que tipo de exame você vai direcionar, tem que pedir a parte de autoimunidade e trata, né? Se você não acha nada, mas a pessoa tem artralgia, tem dor, dá para você dar anti-inflamatório como primeira instância, ok. Senão você pode pensar em fazer um DMARD, que são as drogas modificadoras de doença, que a gente tem uma super preferência para fazer, como o caso de cloroquina, metrexate, quanto quadro articular que eu vi associado à imunoterapia, que parou no metrexate, entendeu? E aí vem uma pergunta para você, que eu acho que é muito importante, que é a seguinte: existe muita polêmica em relação à questão das drogas, de uma forma geral, que o reumatologista dá, e câncer. Várias polêmicas. Se essas drogas levam a câncer, se por um acaso um paciente que tem câncer, ele não vai tratar porque você dá algum imunossupressor, piora de forma absurda o câncer. E eu, por exemplo, eu já vi assim, uma incerteza na literatura. Você às vezes lê uma coisa, você lê outra, em relação, por exemplo, à indicação de anti-TNF para tratar um quadro articular desses pacientes que têm quadro articular relacionado à imunoterapia. Como é que você... Eu já vi assim, desde que, por exemplo, um paciente que tem um melanoma, você dá um anti-TNF, isso pode piorar a evolução do melanoma, como também já vi estudo mostrando que o anti-TNF estava sendo dado junto no trial com os dois checkpoints, entendeu? E eu ainda não sei, né, qual que é a evolução desse trial, se isso teve alguma indicação do uso do anti-TNF. Como é que isso está para vocês? Ficou curioso para conferir a opinião do Dr. Milton? Então espera um pouquinho que o episódio já volta. Eu sou Charles Castro, diretor científico da Sociedade Paulista de Reumatologia, e gostaria de convidar a todos para um dos melhores eventos da reumatologia no país, o curso de revisão para reumatologistas. O nosso já tradicional CRR, na sua edição 2023, acontece nos dias 11 e 12 de fevereiro, no Centro de Convenções Rebouças, na cidade de São Paulo, e será a oportunidade para uma imersão nos grandes temas da reumatologia, incluindo lúpus eritematoso sistêmico, SAF, síndrome de Sjögren, vasculites, espondiloartrites e doenças primárias da regulação imune. As inscrições estão abertas. Acesse o site www.cr.org
www.crr2023.com.br e confira toda a programação. Abraço a todos e até lá! Dani, essa é uma pergunta muito importante e muito complexa. Faz todo sentido a gente considerar que há uma imunossupressão mais acentuada, como, por exemplo, o uso do anti-TNF, e eu digo mais acentuada comparada com o que é o padrão de primeira linha na oncologia para esse cenário que é o corticoide. O racional disso é você acentuar a imunossupressão e isso comprometer os desfechos oncológicos. Tem muitas variáveis. A gente tem a variável da qual droga você está utilizando, a dose, o tempo de uso da medicação e também o cenário que esse tratamento está sendo estabelecido. Deixa eu só colocar aqui uma situação para deixar bem claro o meu ponto. Imagina um paciente com doença metastática, com um volume importante de doença, e ele está começando o tratamento. E na fase inicial do tratamento dele, ele desenvolve um efeito colateral e ele precisa de uma imunossupressão pesada. Esses pacientes costumam ir mal. Tá. Agora, o outro cenário, um paciente que atingiu o que a gente chama de resposta completa, desaparecimento total da doença, já vem com a resposta completa há uns 6 meses, ou seja, tem um benefício consolidado do tratamento, e aí ele desenvolve um efeito colateral. Então, possivelmente, esse segundo exemplo, ele tem menos chance de ter um comprometimento do seu desfecho relacionado ao primeiro. Então, perceba que são situações bem heterogêneas. Mas, sendo bem objetivo na sua pergunta, no Congresso Americano de Oncologia, a ASCO 2022, foi apresentado em forma de pôster um dado muito interessante, um dado do grupo holandês, um estudo multicêntrico holandês, retrospectivo, onde eles avaliavam justamente o papel da imunossupressão com o anti-TNF ou outra imunossupressão de segunda linha, eu digo segunda linha mais uma vez porque a primeira linha é corticoide, comparado com os pacientes que fizeram apenas corticoide. Então, o cenário era pacientes com efeitos colaterais imunorrelacionados que utilizaram corticoide, comparado com pacientes que precisaram utilizar a segunda linha, a maioria anti-TNF. E, nitidamente, houve uma piora do controle da doença, uma piora da sobrevida global, inclusive, como na população de pacientes com melanoma, um aumento da mortalidade de melanoma específico, ou seja, realmente impactando em sobrevida em decorrência da piora do câncer. Então, esse é um estudo retrospectivo, mas um estudo muito impactante, chamando a atenção para essa possibilidade. A gente consegue generalizar isso para todos os anticorpos monoclonais ou outros imunobiológicos? Possivelmente não. Então, deixa eu trazer um outro exemplo aqui bem interessante. Você citou sobre, inclusive, a utilização dessas medicações junto com a imunoterapia. E, de fato, existe esse entendimento. Por exemplo, com o uso do tocilizumab. A interleucina 6, ela tem, no microambiente tumoral, um papel ruim. É um papel que a gente chama protumoral. Existe uma inibição do efeito imune na presença de níveis elevados de interleucina 6. Então, a utilização de um anticorpo anti-interleucina 6 teria, em conjunção com os checkpoints, 2 objetivos. Primeiro, tentar melhorar os resultados terapêuticos, as taxas de resposta, por exemplo, o tempo de sobrevivência. Segundo, diminuir a incidência de efeitos colaterais da imunoterapia. Então, o estudo foi um estudo fase 2, apresentado no Congresso Europeu do final do ano passado, onde pacientes recebiam nivolumab mais o ipilimumab, então a junção de um anti-PD1 com um anti-CTLA-4. A taxa de toxicidade grau 3 e grau 4 dessa combinação conhecida, ela pode chegar até 40%, ou seja, toxicidade grave que você precisa interromper e utilizar corticoide. Mas eles fizeram isso em associação com o tocilizumab. E a ideia deles era que eles encontrariam ou uma menor toxicidade do que esperado, ou eventualmente até mesmo uma maior taxa de resposta. E, de fato, esse é um estudo pequeno, é um estudo de prova de conceito, mostrou exatamente isso, que a adição do tocilizumab atingiu o endpoint de estudo de reduzir a toxicidade grau 3 e grau 4. A taxa de resposta foi bem semelhante ao observado. Então, isso abre uma linha de pesquisa muito interessante, a gente otimizar os resultados com menos efeitos colaterais e, eventualmente, aqueles pacientes que tiveram toxicidade grave, você tentar reexpor o tratamento em associação com um desses biológicos. Então, eu acredito que anti-TNF talvez seja, quando utilizado, seja eventualmente deletério, mas isso é um estudo retrospectivo, podem existir outras variáveis que influenciem nesse resultado, como, por exemplo, se o paciente já tem um câncer controlado ou não. Mas, eventualmente, pode existir alguma outra classe que possa
não comprometer os resultados oncológicos, vamos dizer assim. É um assunto muito interessante que está em desenvolvimento. Talvez exista uma janela terapêutica que você possa usar uma droga combinada, né, e que você minimiza, né? Eu acho que, assim, isso que você falou, meio que fazendo um paralelismo aqui no mundo reumatológico, é o que eu penso sobre corticoide. Eu sempre falo que não tem remédio melhor do que corticoide, quando usado por pouco tempo. Exato. O problema do corticoide é você usar corticoide, né, por muito tempo, o efeito colateral dele é certo, né? E aí, Milton, outra questão também que eu acho muito importante nessa interação entre reumato e onco é a velha história do corticoide maior do que 10 miligramas, né? Por quê? Você me corrige se eu estiver errada, a impressão que eu tenho é que o oncologista falou, não, beleza, vamos dar corticoide, a gente trata tudo, e de repente ele percebeu que o tanto de corticoide que ele dava piorava o desfecho da evolução tumoral. E aí ele falou, opa, talvez se eu der muito corticoide, o meu paciente, o tumor dele vai evoluir pior. Então, eu queria que você mandasse uma mensagem para os reumatologistas em relação à questão da dose do corticoide, como que vocês têm lidado com isso? Perfeito, Dani. Essa pergunta, ela me permite falar de vários pontos do tratamento, que eu acho bem interessante e bem oportuno. Primeiro ponto que eu quero falar aqui é a dificuldade que o oncologista tem, de maneira geral, de firmar o diagnóstico que o paciente, de fato, está tendo um efeito colateral imunorrelacionado. Porque, na minha opinião, esse é o passo mais difícil. Uma vez que você estabeleceu, você vai seguir o fluxo de abordagem do paciente. Deixa eu trazer um exemplo aqui de pneumonite, por exemplo. Não existe um padrão radiológico patognomônico de pneumonite. Então, ele pode se confundir com diversas situações, mais frequentemente com pneumonia. E aí, o paciente vai receber um antibiótico, eventualmente vai ter um retardo diagnóstico e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer é utilizar corticoide para o que de fato é efeito colateral não relacionado. Se você utiliza corticoide para uma sinusite, por algum outro aspecto, você está comprometendo os resultados. Parece uma bobagem isso, parece que é uma coisa meio óbvia, mas na prática a gente vê essa diferenciação. Então, a gente está partindo aqui da seguinte situação: utilização de corticoide para pacientes que sabidamente têm um efeito colateral imunorrelacionado. Esse é um ponto. E aí entra toda essa discussão que você colocou sobre dose, sobre segurança. Aí um outro ponto que a literatura também traz bastante polêmica é se isso de fato compromete os resultados. Porque o racional por trás disso é o seguinte: se o paciente está desenvolvendo efeito colateral imunorrelacionado, provavelmente ele também está tendo uma boa resposta antitumoral. Então a utilização do corticoide, em teoria, não impactaria tanto porque é um sistema imunológico já ativo contra o tumor. E aí, mais uma vez, a gente entra na dificuldade de interpretar a literatura, porque tem outras variáveis, como, por exemplo, o momento do uso do corticoide. Um estudo muito interessante que tinha por objetivo avaliar exatamente o impacto do corticoide, e ele analisou dose, duração e momento do tratamento, ele não encontrou nenhum efeito deletério do uso do corticoide, e aí a gente está falando de doses altas, que são doses utilizadas para tratar o efeito colateral. Estamos falando de 1 ou 2 miligramas por quilo de metilprednisolona, por exemplo. Ele não encontrou nenhum impacto nesse estudo, com quase 200 pacientes, é um estudo israelita, não encontrou nenhum impacto nos desfechos oncológicos. Mas aí, ao final, ele faz uma subanálise muito interessante, que é o momento em que o paciente utilizou o corticoide. E nos pacientes que utilizaram o corticoide até 4 semanas, e aí depende da dose, até 4 semanas do início da imunoterapia, nessa população houve, de fato, um de desfechos inferiores. E aí, na discussão, ele traz que o momento do início da construção da resposta imune, na fase de prime, o corticoide pode ter um impacto deletério. Então, é um pouco daquilo que a gente já conversou. Agora, com relação à dose, e em geral os oncologistas falam da dose de 10 miligramas, essa é a dose que foi estabelecida como critério de inclusão dos estudos. A maior parte dos estudos, como a gente sabe, excluiu, né, os estudos pivotais, excluíram pacientes com doença autoimune, pacientes com uso de imunossupressor. Posteriormente, foram incluídos pacientes que tinham uso de corticoide, mas a dose foi restrita a 10 miligramas. E aí foi estabelecido esse padrão de 10 miligramas e os oncologistas se sentem confortáveis em retornar ao tratamento ou iniciar um tratamento com pacientes com dose de 10 miligramas ou menos, mas isso não tem nada de científico comprovado com relação a essa dose de 10. Foi uma dose que foi colocada como critério de inclusão na maior parte dos trials. Perfeito. E aí eu emendo numa outra pergunta para você, que é o seguinte: ainda faz sentido aquela ideia de que o indivíduo que faz evento adverso autoimune,
ele, teoricamente ou na prática, ele é o melhor responsivo à imunoterapia? Ele responde mais, o tumor dele, né? Vamos dizer que o sistema imunológico dele vai vencer essa batalha aí contra o tumor? Como é que vocês têm visto isso? Nenhuma das minhas respostas tem sido simples, né, Dani? Vou trazer mais uma resposta complexa. Acho que, de maneira geral, sim. Acho que a resposta é, de maneira geral, os pacientes que desenvolvem efeitos colaterais imunorrelacionados, eles têm uma melhor evolução. Inclusive, tem meta-análises mostrando isso. Mas vamos destrinchar um pouco esse tópico, que eu acho que é bem interessante, e também tem algumas variáveis que são fatores de confusão. Então, uma das variáveis é, por exemplo, a intensidade do efeito colateral. Tem estudos que mostram que os pacientes que desenvolvem efeitos colaterais leves são os pacientes que se beneficiam, já os pacientes que têm efeitos colaterais graves não se beneficiam, que provavelmente são os pacientes que vão ser imunossuprimidos. Então, essa é uma variável. E nessa mesma linha, tem estudos que mostram que depende do tipo de efeito adverso. E aí, quando você vai ver os efeitos adversos que mais se associam com o benefício, são justamente os efeitos adversos em que a gente não utiliza corticoide. Então, por exemplo, um vitiligo, uma endocrinopatia, que você faz basicamente a reposição hormonal. E aí, as séries que são enriquecidas com população, com vitiligo, com endocrinopatia, são séries que vão mostrar claramente um benefício, né, a associação do efeito colateral com a sobrevida. Mas se você pegar estudos em séries enriquecidas com pneumonite ou outros efeitos colaterais mais graves que terminam utilizando corticoide, você tem mais dificuldade de demonstrar esse benefício. Numa meta-análise, você termina achando o benefício associado ao surgimento, mas não é tão simples, né? Tem essas variáveis. Perfeito, excelente. Olha, e eu quero trazer uma coisa aqui que é muito importante, né? Que é a história do medo do oncologista e, por outro lado, também do reumatologista, de indicar esse tratamento para alguém que já tem uma doença autoimune pré-estabelecida, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: em quem que você fala bem assim, não, esse aqui não dá, esse aqui eu não indico? Quem são os don'ts? Bom, essa pergunta ela também tem que ser analisada sob a ótica da gravidade da doença oncológica, né? Você me colocou aqui um cenário de pacientes com doenças reumatológicas potencialmente graves ou de difícil controle, mas aí eu também tenho que trazer a visão do oncologista, né? Qual que é o meu cenário? É um cenário de tratamento adjuvante? Esse é o paciente que eu me sinto confortável em não oferecer imunoterapia, vou procurar uma alternativa ou até mesmo seguir o paciente. Mas se eu estou diante de um paciente que tem uma doença metastática, e a imunoterapia é o único ou principal tratamento desse paciente, aí a gente vai ter que ter uma discussão muito séria sobre prós e contras. Vou ter que conversar com o reumatologista sobre a gravidade da doença reumatológica e a gente vai ter que chegar no entendimento. Mas, em geral, né, para não fugir da sua pergunta, doenças autoimunes que têm quadros cardiológicos envolvidos ou neurológicos envolvidos e aí tem várias que podem serem utilizados como exemplo aqui, são cenários que o flare e a piora transitória da doença reumatológica pode, de fato, comprometer o paciente de forma severa e até muitas vezes fatal. Então, por exemplo, um paciente com esclerose múltipla. A gente tem poucos casos na literatura de pacientes com esclerose múltipla, mas as poucas séries que existem colocam nitidamente uma chance de piora, né, e até mesmo casos de rápida evolução do quadro neurológico sob o uso de anti-PD1. Então, essa é uma situação que realmente eu fico com muito receio, inclusive no cenário metastático. Então, perceba que tem algumas considerações também nesse sentido, mesmo do paciente que está doença reumatológica grave. Perfeito. E eu acho que você pôs muito bem, né, o sentido de que os primeiros estudos, eles excluíram os pacientes reumatológicos, então a gente realmente não tinha esses dados, né? E eu me lembro que dos estudos que eu vi, né, com casuísticas reumatológicas, eu não fiquei, honestamente, desconfortável em relação a tratar o paciente, né, com a manifestação autoimune reumato, entendeu? Primeiro porque os números, é claro que os números eles podem ser bem variados dependendo da série que você avalia, né? Mas vou te dizer que numa média, assim, de flare, até desse estudo Reis-Amick, né, que foi esse registro de eventos adversos graves relacionados aos checkpoint, eles avaliaram pacientes com doenças autoimunes várias, não só reumatológica, mas também incluíram, né? Aí entra de tudo, entra até vitiligo, né?
E o que eles viram é que, primeira coisa, quem tinha já uma doença autoimune tinha mais chance de ter uma manifestação qualquer autoimune. Mas o número que eles trouxeram em termos de flare foi de 11%. E de forma curiosa, os eventos adversos, a maioria deles foram grau 1 e grau 2, menos eventos mais graves de 3 para cima, né? Então, assim, a necessidade de parar a imunoterapia aconteceu em 1/4 dos pacientes. Então, aí vem essa outra pergunta, né? Se você já tratou alguém que fez uma manifestação autoimune, aí você pode ampliar para não só reumatológica, mas que você teve um evento adverso tão grave que você teve que parar a imunoterapia. Como é que é essa experiência sua, já que eu sei que você vê muito paciente grave, né? Dani, isso acontece a partir do momento que você começa a tratar um número maior de pacientes, e tem muito paciente em tratamento por algum tempo. A gente tem pacientes que tratam 1, 2, 3 anos. A gente termina se deparando com quadros mais raros. Você citou uma paciente que a gente teve em conjunto com a fascite eosinofílica, mas já tive pacientes com encefalite, já tive pacientes com quadros articulares graves também. Mas trazendo aqui um caso que me veio em mente agora, que me chamou bastante atenção, que foi um caso grave, foi um paciente com melanoma. É um paciente que não tinha melanoma metastático, era um estádio clínico 3, ele foi operado, e a discussão para ele foi fazer imunoterapia adjuvante com anti-PD-1, um protocolo de 1 ano, e por volta do 4º mês de tratamento, esse paciente desenvolveu um quadro de psoríase generalizada, inclusive com artrite importante, e doeu porque a gente, retomando a anamnese, não tinha sido perguntado ativamente sobre o antecedente de psoríase. E, de fato, o paciente tinha, né, quando foi perguntado depois um histórico de psoríase, mas sempre foi uma psoríase muito discreta que nunca fez ele procurar, por exemplo, tratamento. Mas hoje, depois dessa situação, essa é uma das perguntas que não pode faltar na nossa anamnese. E aí, trazendo essa questão, a anamnese ela é muito importante, porque os pacientes que têm doença reumatológica, o próprio cirurgião, quando caminha para a gente, já fala: estou te encaminhando um paciente com lúpus, estou te encaminhando um paciente com doença reumatológica, com artrite, enfim. A gente não tem muita dificuldade para fazer diagnóstico, mas o grande desafio é pegar aqueles pacientes que ainda não foram diagnosticados. Então, aqui a gente falou de psoríase, mas eu já atendi pacientes, por exemplo, que tinham um antecedente de Renault, tinham um antecedente de uma neurite óptica que não foi investigada. Já tive uma paciente que tinha aborto de repetição, que também não foi investigado. Então, são nos detalhes que a gente pesca aquele paciente que vai ter um quadro grave, como você colocou aqui, que vai chamar atenção. Então, eu acho que a mensagem é essa, que a anamnese é a nossa melhor ferramenta como, vamos dizer assim, biomarcador de um paciente que pode ter uma complicação potencialmente grave. Possivelmente a gente vai falar um pouco sobre biomarcadores, mas a gente não tem nada ainda na prática que a gente possa utilizar com rotina, com exceção da anamnese. Acho que a anamnese é fundamental. E eu vou até, Milton, te acrescentar uma coisa, que eu sempre falo isso, sabe, né, nos fóruns de residentes e etc., que é o seguinte: é muito importante, a pessoa que tem uma doença autoimune, eu costumo dizer que doença autoimune vem em clusters, né? Então, quem tem uma doença autoimune tem mais chance de ter uma segunda doença autoimune. Às vezes a pessoa ela usa hormônio tiroidiano que você não tem ideia que aquilo ali foi um Hashimoto que ela teve e por isso ela usa hormônio tiroidiano, né? E a outra questão é você... Então, assim, a pessoa várias vezes, né? Eu acho que a gente, como médico, tem que orientar a pessoa para saber o que ela tem. Mas várias vezes o paciente não sabe que aquilo ali que ele tem, por exemplo, a psoríase, isso é autoimune, às vezes a pessoa realmente não sabe. Mas uma coisa muito importante, investigar a família. Porque a gente sabe que doença autoimune também pula geração. Então, às vezes, quantas vezes eu tive investigando alguém que fez uma manifestação autoimune estranha, sua avó teve, sua prima, não, eu tenho uma prima com lúpus, eu tenho não sei quem, então você vê que é uma família que tem um espectro de doença autoimune, então isso também tem um peso. E uma outra pergunta para você é o seguinte: como é que é para você o que eu vi, né, de literatura, mas aí eu quero a sua experiência agora, que é claro, você refina mais os dados, né? Como é que é a questão de se o indivíduo teve um evento adverso grave a um dos inibidores, como é que é a questão de você usar outra droga? Você
meio que espera o mesmo evento adverso ou não? Quem teve muito grave, ele não tem o mesmo, mas tem mais chance de ter outro? Como é que é isso? Aqui eu acho interessante a gente separar as classes. Vamos começar falando sobre o anti-CTLA-4. Por quê? Porque existe já a meta-análise mostrando que, a depender do anticorpo utilizado, você pode ter uma incidência maior ou menor de determinados efeitos. Então, essa meta-análise, por sinal, ela demonstra que os pacientes que utilizam o anti-CTLA-4, seja isolado, que é cada vez mais raro, ou em combinação, eles têm mais chance de ter, por exemplo, hipofisite, têm mais chance de ter colite. Já os pacientes que utilizam o anti-PD-1 têm mais chance de ter alterações reumatológicas, endocrinológicas e assim por diante. Então, existe a chance de desenvolvimento e ela pode ser maior ou menor a depender do anticorpo utilizado. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, pegando a colite ela é muito associada com o anti-CTLA-4 e os estudos iniciais mostravam que quando o paciente era reintroduzido ao anti-CTLA-4, ele tinha um risco muito grande de ter colite novamente. Então, é a recrudescência do mesmo tipo de sintoma, especificamente colite. Agora, quando a gente fala de anti-PD-1 e o paciente interrompe por uma toxicidade e por algum motivo ele é reexposto, a gente pode falar sobre os critérios de reintrodução ou não, a literatura coloca mais ou menos 50%. Ele tem uma chance de 50% de ter novamente efeitos colaterais imunorrelacionados, mas não necessariamente o mesmo efeito que ele teve inicialmente. Então, o paciente pode parar por pneumonite e na reintrodução ele tem uma hepatite ou algum outro efeito. Então, é muito interessante essa associação do mesmo efeito, no caso, a colite com o anti-CTLA-4, e inclusive na prática clínica, se o paciente tem colite utilizando o anti-CTLA-4, a gente não repete mais o anti-CTLA-4, mas a possibilidade de você ter um efeito colateral de sistema diferente na reexposição ao anti-PD-1. Com relação à suspensão da droga, né? A suspensão decorrente da toxicidade depende, obviamente, do grau. Então, grau 4, a gente suspende em definitivo para todos os efeitos colaterais, com exceção do endócrino. O endócrino, hoje, a gente praticamente não imunossuprime os pacientes, a gente faz a reposição hormonal. Entretanto, alguns outros sistemas, a gente pode reintroduzir se o paciente teve um grau 2 persistente ou um grau 3. Então, um exemplo aqui, se o paciente teve uma manifestação cutânea grau 3, a gente, após a resolução e a redução da corticoterapia, a gente pode reexpor o paciente. Já uma pneumonite, pelo risco potencial associado, mesmo a grau 3, a gente não reexpõe o paciente. Mas veja, essas são regras que não são totalmente engessadas. Muitas vezes na oncologia a gente se depara com um paciente que falhou em imunoterapia, a gente não tem mais, interrompeu por toxicidade, a gente tenta outros tratamentos, a gente esgota os outros tratamentos e a gente termina na seguinte sinuca. Ou a gente para de tratar o paciente, ou a gente corre o risco de reexpor. E é nessa hora que a gente precisa estar atento, porque a chance de efeito colateral ela é grande e pode ser de um outro sistema. Excelente, Milton. E tem uma pergunta clássica, né, dos reumatologistas, que é a questão do abatacept, né? Porque isso dá um nó na cabeça da turma. Na verdade, o abatacept nada mais é do que a porção FC de uma IgG ligada ao CTLA-4 e que ela acaba, né? Essa fusão, vamos dizer, ela tem maior afinidade com o CD80-86 da célula apresentadora de antígeno do que o CD28 do linfócito T, né? Mas com isso você tem um estímulo inibitório para o linfócito. A gente usa isso para tratar a artrite reumatoide. Já no caso da sua droga aí, no caso do ipilimumab, né, o anticorpo anti-CTLA-4, ele deixa de inibir a via que está inibindo, portanto, ele ativa o sistema imune. Falando de uma maneira geral, assim, para o reumatologista, né? Mas a questão as pessoas ficam muito confusas com isso e perguntam assim, como que seria usar, imagina que você tem uma manifestação AR-like, como é que seria usar um abatacept no indivíduo que está usando um ipilimumab? Você acha que isso... Seria utilizar o veneno e o antídoto ao mesmo tempo. Essa é a analogia que eu trago. Gostei. Não sei o que esperar disso, mas possivelmente acredito que não existe nenhum trial nesse sentido, porque não faz sentido, né, fisiologicamente falando, esse tipo de associação. Mas é muito interessante. Só tocando um pouco nesse assunto, hoje a gente já está começando a ter experiência, a gente está começando, inclusive, a participar do trial do anti-CTLA-4 de segunda geração, onde a porção FC tem sido modificada, inclusive, para diminuir alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, hipofisite. A hipófise ela é rica em receptor CTLA-4 e a ligação do ipilimumab termina desencadeando uma reação mediada por complemento e destruição das células hipofisárias.
essa nova classe de medicação, ela tem tido o cuidado de purificar o receptor, né, a porção FC, e aí tem a incidência de alguns efeitos colaterais imunomediados tem, inclusive, diminuído. Nossa, excelente. E aqui, só para reportar para os hematologistas, né, essa questão aí do abatacept, eu fui atrás disso e tem, sim, um relato de caso que o abatacept foi usado para tratar uma miocardite grave, entendeu? Então, assim, é aquela história, né? Às vezes a gente acaba... Uma miocardite desencadeada pela imunoterapia? Exato. Que legal. E a droga que foi tratada foi o abatacept. Tá. Foi publicado, inclusive, no New England. Então, mas não foi em concomitância, foi para tratar um efeito colateral. Não, eu só estou dando um exemplo que são perguntas dos hematologistas que são curiosos com isso. Faz sentido. E para a gente fechar aqui, Milton, eu queria saber, assim, tudo que a gente quer é conseguir selecionar o candidato ideal para tomar o remédio X, né? E é claro que isso a gente vai refinando, mas nem sempre consegue individualizar tanto a terapia, né? E eu tenho visto, e eu tenho interesse nisso também, mas eu vi um artigo recente em que eles avaliaram uma série de tumores, quem respondeu, quem não respondeu, e avaliaram, então, desses pacientes, qual seria o perfil das citocinas, das quimiocinas, dos biomarcadores relacionados a quem respondeu bem versus quem respondeu mal. Como é que está isso? Você acha que isso é uma coisa ainda muito distante? A gente vai conseguir separar essas pessoas antes de dar o tratamento? Esse tópico, né, fatores preditores de toxicidade aos inibidores de checkpoints, ele é um tópico complexo porque a fisiopatologia também é diversa. Então, a gente tem infiltração direta de células do sistema imunológico, ocasionando sintomas como, por exemplo, a miocardite. A gente tem aumento da produção de autoanticorpos que o paciente já tem, e essa produção é aumentada. A gente tem citocinas, como, por exemplo, interleucina 17 na colite. A gente tem, como eu dei o exemplo agora há pouco, do ipilimumab se ligando na própria receptor de superfície e desencadeando reação por complemento. Ou seja, existem várias fisiopatologias e é difícil a gente entender que algum teste diagnóstico vai ser tão abrangente. E aí eu acho que existem várias linhas de pesquisa. Você trouxe o exemplo de perfil celular que possa estar associado com algum tipo de resposta, mas a gente pode, por exemplo, olhar também a questão de autoanticorpos. Eu vi uma publicação recente de um microarray para proteínas, e aí foram avaliadas 23 mil proteínas, 80%, né, do proteoma humano, e eles avaliaram isso em pacientes que tiveram ou não tiveram manifestações imunorrelacionadas e viram quais os autoanticorpos estavam presentes, né, se diferenciavam e estavam presentes apenas nos pacientes que tinham manifestações hematológicas, como se fosse um marcador prognóstico. Ou seja, essa é uma linha de pesquisa. Mas o grande desafio é a gente encontrar um teste que seja tão abrangente que consiga capturar toda essa fisiopatologia. Eu acho que é uma área que está se desenvolvendo muito, mas é extremamente complexa. Aqui no Secamargo, a gente tem um interesse muito grande também nesse assunto, e eu tive a oportunidade de participar, e ainda participo de um estudo que tem um dos objetivos, avaliar quais seriam os pacientes. Nesse estudo, a gente faz citometria de fluxo e para identificar os perfis celulares que se associam com efeitos colaterais. E o que a gente pode ver é que, inclusive, a depender do tipo de tumor, o perfil celular pode mudar. A via é a mesma, a via inflamatória, como, por exemplo, uma via associada com a apresentação antigênica, células envolvidas com a apresentação antigênica, mas a subpopulação celular envolvida naquela via ela pode mudar de acordo com o tipo de tumor. Então, se você utilizar só uma subpopulação como marcador, pode ser que funcione para um tumor, mas não para o outro. Então, é extremamente complexo esse assunto e muito fascinante. E você sabe, Milton, que eu, particularmente, desde que eu comecei a ouvir falar desse assunto, eu ainda acredito que a gente, porque eu acho que a reumatologia, ao longo dos anos, sempre aprendeu com a onco, sabe? A gente vê o próprio rituximab, o tanto que a gente usa hoje, e entendeu mesmo, e aprendeu com a oncologia como usar, né? Eu tenho, assim, uma hipótese de que a gente ainda vai achar o fine-tuning, entendeu? De como usar essas drogas para que a gente possa usar essas drogas, inclusive, para tratar as nossas doenças, né? E uma coisa que eu acho muito, muito interessante, é uma linha de pesquisa muito vigente em reumatologia, é o seguinte, é a diferença de sexo entre as doenças autoimunes. Então, a gente sabe que a maioria das doenças autoimunes são doenças de mulher.
E aí tem uma série de estudos, né, de genes que estão localizados no cromosoma X e etc. Mas aqui, no teu caso, é diferente. Essa predominância, ela não é descrita, né? Então, eu imagino, sim, que o reumatologista consiga, mais uma vez, aprender com vocês, oncologistas, né, e que isso nos ajude para o entendimento das nossas doenças. Bom, então eu agradeço demais, sabe, Vilton, a sua participação aqui no nosso ReumaCast. Eu tenho certeza que muitas das informações que você trouxe vão acrescentar para o entendimento, né, do reumatologista, e eu sugiro muito, muito fortemente um maior entrosamento entre os dois especialistas. O paciente, a conduta tem que ser compartilhada, né, e eu queria saber se você queria deixar uma mensagem final para nós. Sim, basicamente você já disse tudo, Dani. Eu acho que a mensagem é o entrosamento mesmo. A gente, não só a reumatologia tem tido a oportunidade de ter novos conhecimentos com essas drogas, como a oncologia também. A recíproca é muito verdadeira. A nossa interação tem sido cada vez maior e mais importante. Eu acho que essa é a mensagem final, né? Entrosamento. Muito, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, te convido a compartilhar com os amigos. Siga a gente nas redes sociais, sempre com a identidade Reumatologia SP. Muito obrigada e até logo.